Então nós vamos ter lá potência total instalada. No caso aqui eu estou com um exemplo da planilha de um sobrado, né? Eu calculei aqui os totais por ambiente do pavimento inferior e do pavimento superior. Então agora se eu somar todos os ambientes do pavimento inferior, deu 13.000 kVA ali, né? Ou desculpa, 13.580 VA ou 13,5 kVA. E se eu somar todos do pavimento superior, deu 17,5 kVA. Então eu quero saber aqui a potência, vou colocar, acho que aqui embaixo, tá? A potência instalada da minha casa total. O que eu vou fazer? Eu vou somar igual esse cara aqui mais esse cara aqui, quer dizer, a potência do pavimento inferior mais o pavimento superior. E aqui depois eu vou calcular a minha demanda máxima, que lógico que tem que ser menor que minha potência total instalada, né? A gente vai ver quanto que vai dar. Voltando um pouquinho ali. Para que a gente precisa da demanda máxima? A gente precisa para saber a modalidade de fornecimento que a concessionária vai entregar na nossa residência, né? Nós vamos ver mais detalhes sobre isso mais adiante, mas dando uma adiantada, o que acontece aqui, ó. Na rua, nós temos ali uma rede de média, no caso aqui está escrito alta tensão, mas é de média tensão, tá? Que isso aqui passa por um transformador que vai transformar a média tensão em baixa tensão, que é a tensão que a gente usa nas nossas residências, tá? Como está escrito aqui, rede de baixa tensão. Isso aqui é um transformador, tá? Depois a gente vai descobrir algumas coisas, por que para transportar energia elétrica se eleva a tensão. Quanto mais alta a tensão, menor a corrente, né? Isso aí é a questão da lei que nós estudamos lá, que potência é igual tensão vezes a corrente, né? Usando aqui os símbolos, né? A tensão, a unidade é o volt, a corrente, o símbolo é o I e a unidade é o ampere. Então o que acontece? Eles são inversamente proporcionais, né? Para a gente manter uma mesma potência, quanto maior a tensão, é menor a corrente. Então, quando a gente tem uma tensão muito alta, a nossa corrente é baixa e, consequentemente, os nossos cabos de transmissão eles podem ser com menor espessura, digamos assim, né? Então, os cabos com menor espessura, as concessionárias gastam menos para transportar essa energia. Por isso que existem as subestações que fazem a transformação de alta tensão para média tensão, mas se a gente observar, por exemplo, de uma usina até uma subestação numa cidade, vai ser tudo transmissão em rede de alta tensão. Por causa dessa ideia aqui, ó. Tensão e corrente são inversamente proporcionais, tá? Enfim, passou pelo transformador, baixa tensão, a gente vai fazer o pedido, né? Então alguma empresa de energia elétrica vai montar o padrão para nós, né? E a gente vai fazer o pedido. Então tudo isso aqui a gente já tem que fornecer para tudo certinho, né? Conforme o padrão da concessionária, para eles virem fazer a ligação. Então aqui tem um eletroduto tipo bengala, ele é dessa forma não entrar chuva. Tem aqui o aterramento do neutro, que eu também vou falar. Tem aqui a caixa, né, do relógio, do medidor. A concessionária vem, faz a ligação, coloca o medidor, coloca um lacre e está feito o serviço, tá? Só que é, existem vários tipos de ligação. Por exemplo, eu vou lá pedir uma ligação bifásica, de 2 fases. Ou se tem uma maior demanda, tem que ser uma trifásica, né? Então a gente tem que saber informar qual que vai ser a demanda da nossa edificação para saber fazer esse pedido aqui. Então, dando aqui uma pincelada sobre a questão das tensões de fornecimento, no caso da Copel, a gente trabalha com 127 volts no monofásico, quando é só uma fase e um neutro, e 220 volts no bifásico, quando é fase-fase, tá? Existem aqui sistemas de transformação que essa ideia aqui de delta, de estrela, está ligada com a saída aqui do transformador, tá? Mas lógico que o nosso objetivo não é engenharia elétrica, só entender um pouco sobre isso.
Aqui na Copel, então, a gente trabalha com um transformador em estrela, tá? Em estrela com o neutro, a gente, para fazer um monofásico, usa uma fase e um neutro, tá? E daí a gente pode se deparar com a seguinte dúvida, né? Se eu tô com monofásico, é 127 volts. 127. Se eu quiser fazer o bifásico e multiplicar por 2, ele não deveria ser 254 volts, por que ele é 220? Tá? Então, eu vou tentar explicar um pouco disso aqui. Ó. Quando a gente tem o transformador com a saída em estrela, a gente tem aqui, lógico, um círculo, um ângulo de 360 graus, dividido por 3 fases, né? Ele dá 120 graus para cada ângulo formado entre as fases. Então, fase S, fase R e fase T. Alguns chamam de ABC, mas eu normalmente chamo de RST, tá? E aqui no meio vai sair o cabo do neutro, tá? Porque aqui não tem tensão nenhuma, então aqui vai sair o neutro. Então o que acontece? A gente não, salvo, por exemplo, alguns casos industriais que você utiliza alguns motores trifásicos, né, que usa o R e o ST, nas residências a gente vai utilizar no máximo o bifásico, né? Vai ser, por exemplo, fase R com a S, S com a T, né, T com a R e assim por diante. Então o que acontece? Ó? Elas têm uma defasagem de 120 graus, né, como mostrei aqui, entre uma fase e outra. E para a gente calcular essa defasagem, eu peguei, por exemplo, ó, um pedaço, eu peguei a fase S e a fase R. Eu tirei essas duas fases e trouxe para cá, né? Então eu fiz aqui um vetor simulando a fase R que está lá embaixo e outro vetor simulando a fase S, de forma que eu fechei aqui um polígono, né? E fiz o traçado entre eles, né? Aqui está a ponta da fase S e aqui está a ponta da fase R, mais ou menos assim, tá? Então, para calcular isso aqui, a gente utilizaria a lei dos cossenos, que está ilustrada aqui, ó. Tensão R vezes S ao quadrado igual tensão R ao quadrado mais tensão S ao quadrado menos 2 vezes tensão R vezes tensão S vezes o cosseno de beta, que é esse ângulo aqui, né, formado entre uma fase e outra, que é 120 graus, como eu já ilustrei. Então, o que acontece? Todas essas fases são 127 volts, né? Se a gente substituir, ó, aqui por 127, aqui por 127, ao quadrado, aqui também 127, 127. Cosseno de 120 é menos 0,5, menos 0,5. Então aqui está multiplicando por 0,5 e aqui por 2. Eu corto isso aqui, tá? Esse menos daqui, ó, do menos 0,5 com esse menos aqui vai virar mais, tá? Então vai sobrar dessa parte aqui, vai sobrar só 127 vezes 127, que também vai ficar 127 ao quadrado, tá? Então a ideia disso aqui é que vai ficar 3 vezes 127 ao quadrado. E daí depois, ó, eu tenho que tirar a raiz disso aqui porque tem um expoente, ó. Então vai ficar a raiz quadrada de tudo isso aqui. Deixa eu tentar fazer. 127 ao quadrado dá 16.129. Isso aqui vezes 3, 48.387. Se eu tirar a raiz quadrada disso, ó, dá 219,97. Então o que quer dizer 219? Quer dizer o nosso popular 220 volts, né? Que está demonstrado aqui, ó, 127 a 220 volts, que é o padrão da Copel. Então, só uma curiosidade do porquê que não é o dobro, né? Porque tem essa defasagem aqui com um ângulo de 120 graus na saída do transformador, né? Que é esse cara aqui, que é uma saída em estrela. Em algumas concessionárias, como, se não me engano, o caso de São Paulo, de uma das concessionárias de São Paulo, é saída em delta, esse triângulo aqui que é diferente, tá? Ó, daí é o dobro, 115 a 230 volts. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar ou com esse daqui, ó, se for bifásico, fase, fase, neutro, ou com esse daqui, ó, fase, 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 neutro, que é o nosso, para urbano residencial, é o que vai nos servir ali para fazer o dimensionamento, tá? Então, se a gente colocar aqui, fase, fase, neutro, vai ser 3 condutores.
né? Fase, 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 neutro, vai ser 4 condutores, entrada trifásica, né? Porque são 3 fases e um neutro. Essa daqui é bifásica, porque são 2 fases e um neutro, 3 cabos no total. Essa monofásica aqui é utilizada bastante em situações rurais, tá? Então para nós isso aqui a gente não vai utilizar, a não ser que a gente tivesse só 127 volts, aparelho 127 volts, né? Daí a gente utiliza a fase neutro, mas hoje em dia é bem comum, né, a gente ter ar-condicionado, chuveiro tudo 220, daí a gente utiliza fase para fazer o 220, tá? Essa que é a ideia. Aqui a corrente de demanda, por enquanto, a gente não vai usar, então podemos ignorar isso aqui. O que nos interessa é aqui, ó, tabela tirada lá da norma da Copel. Demanda máxima prevista em kVA. Então a gente vai calcular a demanda, tá? E vai verificar em qual linha que se enquadra. Então se eu calculei lá que a minha demanda é de 14 kVA, vai ficar entre o 11 e o 15, né? Eu vou pegar sempre o de cima, que é a pior situação. Então seria 15 kVA, categoria 29, tá? Esse disjuntor, ele vai ser o disjuntor ali do padrão de entrada, né, que a gente vai ter que instalar para receber. Eu vou explicar com detalhes isso aqui mais adiante, mas o que nos interessa é aqui, ó, número de fases. Vai ser uma entrada bifásica, tá? Bifásica. Tudo isso aqui, ó, é relativo ao padrão de entrada que a gente vai ter que executar. Diâmetro do eletroduto, aqui a questão dos cabos de entrada, enfim. Mas assim, por enquanto só qual que é a demanda máxima prevista, a categoria e o número de fases. Agora, digamos que eu calculei lá, deu 16 kVA. Então, 16 está entre 15 e 19, vou por a pior situação, arredondo para cima, ó. Eu pegaria o 19, que seria a categoria 36, então seria uma entrada trifásica. Então, qual que é a ideia? Como eu tenho mais demanda, eu vou precisar de mais fases para fornecer essa demanda que eu estou precisando, basicamente isso, né? Então, a partir dessa categoria 36 vai ser tudo trifásico, né? Tudo trifásico. E quanto maior a demanda, aqui dele vai aumentando a espessura dos cabos, aumentando o disjuntor, que daí eu vou explicar com mais detalhes na aula exclusiva sobre padrão de entrada, né? Por enquanto, a gente precisa saber em qual categoria nós estamos aqui.